Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Davi Dunk e nessa aula agora nós vamos estudar os princípios do direito penal. Matéria muito importante para a sua prova, beleza? Vamos lá para a tela então, vamos iniciar os nossos estudos aqui em relação aos princípios aplicáveis ao direito penal, começando através do conceito, né? Vamos conceituar princípios. Professor, o que são princípios? Veja só, princípios são valores fundamentais. Princípios são valores fundamentais que inspiram a criação, a aplicação e a manutenção do ordenamento jurídico. Agora, quando a gente fala em princípios no direito penal, você vai ver que nós temos vários princípios que são princípios explícitos, mas nós também temos princípios que são princípios implícitos. Professor, como assim? Qual seria a diferença? Vamos lá para a tela? Olha só, no direito penal nós temos princípios que são explícitos e princípios que são implícitos. Qual que é a diferença, professor? Veja só, princípios explícitos são aqueles que estão positivados. São aqueles que estão positivados. E os princípios implícitos são aqueles que não foram positivados. Veja só, presta atenção aqui, ó. Veja só, você vai ver comigo que nós temos princípios que têm previsão legal. Nós temos aqueles chamados princípios explícitos. Por que explícitos? Porque eles têm previsão legal, eles estão positivados em lei, eles estão consagrados no ordenamento jurídico. Ou seja, se você procurar aí na Constituição, no Código Penal, você vai encontrá-los. Por exemplo, princípios da reserva legal, né? Da anterioridade, da individualização da pena, enfim, nós temos princípios que são princípios explícitos porque foram consagrados em lei, estão positivados no ordenamento jurídico. Agora, de outro lado, nós temos princípios que se você procurar aí na Constituição, no Código Penal, você não vai encontrá-los. São chamados princípios implícitos. São aqueles que não foram positivados, não foram consagrados em lei. Você não vai encontrá-los aí no Código Penal, na Constituição, só que são princípios que são frutos de construção doutrinária e jurisprudencial e são plenamente aceitos pela comunidade jurídica, como por exemplo o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é um princípio que se você abrir aí o Código Penal, você não vai encontrá-lo, né, esse princípio em lei. Só que é um princípio totalmente aceito, plenamente aceito pela comunidade jurídica, inclusive é aplicável todos os dias aí pelos tribunais, né? Agora, é claro, é óbvio, né? Se nós temos um princípio que é implícito, ou seja, aquele que não tem previsão legal, é óbvio que esse princípio só pode ser utilizado para beneficiar o réu, beleza? Então você vai ver aqui comigo nessa aula agora que nós temos vários princípios. Alguns deles são explícitos, têm fundamento, tem previsão legal e outros não têm previsão legal. Vamos começar aqui? Vamos lá para a tela? Vamos começar com o primeiro princípio. Esse tem previsão legal. Princípio da reserva legal, né? Princípio da reserva legal. Esse princípio, também chamado de princípio da legalidade ou da estrita legalidade, ele está previsto tanto na Constituição Federal, olha só, lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, mas ele também está previsto no artigo 1º do Código Penal. É a mesma redação. Fala o seguinte, ó, não há crime sem lei, olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mesma coisa, artigo 1º aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, professor, o que significa o princípio da reserva legal, que pode cair na sua prova também como o princípio da legalidade ou estrita legalidade? Veja só, segundo esse princípio, apenas lei, somente lei tem o poder, tem o condão de criar crimes e combinar penas. Agora, quando fala assim lei, não é qualquer espécie normativa prevista lá no artigo 59 da Constituição Federal. Não. Não é qualquer tipo de lei. Não é qualquer tipo de espécie normativa prevista lá na Constituição Federal que pode criar crimes e combinar penas. Não, é apenas lei em sentido estrito. Ou seja, lei ordinária e lei complementar. Então, olha só, vamos lá para a tela. Então, quando aqui fala, ó, não há crime sem lei, perceba, aqui não é qualquer tipo de lei. Aqui é lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária ou lei complementar. Então, lembra disso para sua prova. Somente lei ordinária ou complementar podem criar crimes ou combinar penas. Por isso que esse princípio também é chamado de princípio da estrita legalidade, pois somente lei em sentido estrito pode criar crimes e combinar penas, beleza? Show? Agora, vamos lá para a tela, olha só. Uma pergunta boa aqui para você. Professor, será que as medidas provisórias,
elas podem versar sobre matéria de direito penal ou não? E aí? O que você acha? Será que as medidas provisórias, elas podem tratar sobre matéria de direito penal ou não? Olha, segundo a Constituição Federal, jamais. A Constituição Federal, ela é taxativa, ela é perentória. Medida provisória não pode tratar sobre matéria de direito penal em hipótese alguma, seja para beneficiar ou prejudicar o réu, não importa. Medida provisória para a Constituição Federal não tem espaço no direito penal. Olha só, o artigo 62, veja só, o artigo 62, parágrafo 1º, né? Inciso 1, diz o seguinte, ó, é vedada, ou seja, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a, e aí lá na linha B tá escrito direito penal. Então presta atenção, medida provisória, então a medida provisória pode ser editada para versar sobre matéria de direito penal? Para a nossa Carta Magna, de forma alguma. Agora toma cuidado, por quê? Veja só, toma cuidado na sua prova. Nós temos uma jurisprudência antiga do Supremo que entende que medida provisória pode até tratar sobre matéria de direito penal, desde que seja em relação às normas penais não incriminadoras, ou seja, desde que sejam normas penais ali que de alguma forma vão beneficiar o réu, beleza? Então olha só, tá aí ó, jurisprudência, olha só. Para o STF, as medidas provisórias podem ser utilizadas no âmbito penal, desde que sejam benéficas ao agente. Professor, e se cai na minha prova, o que eu respondo? Olha só, você vai ver, obviamente, o conteúdo da questão. Se a sua prova perguntar, obviamente, segundo a Constituição Federal, medida provisória não pode tratar sobre matéria de direito penal em hipótese alguma, seja para beneficiar ou prejudicar, não pode tratar. Beleza? Agora, se na sua prova perguntar segundo jurisprudência, segundo posicionamento do STF, aí você pode ir na direção no sentido de que medida provisória pode sim tratar sobre matéria de direito penal, desde que seja para beneficiar o agente, o réu. Beleza? Ficou claro para você? Show? Vamos lá, vamos continuar. Olha só, então tem um esquema aqui, ó, só esquematizando essa questão. Então lembra, para o STF, as medidas provisórias, né, elas são permitidas quando elas são benéficas. Se for benéfica, elas podem ser editadas aí em matéria de direito penal. Para o STF, só um esquema aí para você lembrar, beleza? Show? Agora, se for gravosa, aí ela é vedada. Vamos lá, vamos continuar. Olha só, quando a gente fala no princípio da legalidade, né, só uma observação aqui importante para você. Na verdade, muitas provas de concurso utilizam esse termo princípio da legalidade como sinônimo de princípio da reserva legal ou estrita legalidade, que na verdade, só para fim de conhecimento, não é tecnicamente correto. Por quê? Porque quando a gente fala em princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, ele não abarca apenas lei em sentido estrito, mas quaisquer das espécies normativas lá do artigo 59 da Constituição Federal, beleza? Agora, na verdade, as provas de concurso, normalmente, mesmo que esse termo princípio da legalidade seja bem amplo, né? Normalmente as provas, de forma geral, elas denominam o princípio da legalidade como sinônimo de princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Então é assim que pode cair na sua prova aí em matéria de direito penal, beleza? Princípio da legalidade ou princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, que somente lei em sentido estrito pode criar crimes ou combinar penas, beleza? E lei em sentido estrito, lembra? Lei ordinária ou complementar. Vamos lá para a tela. Olha só, quando a gente fala então em princípio da legalidade, é importante você aprender que nós temos alguns desdobramentos, né? O princípio da legalidade, ele apresenta 4 funções fundamentais em relação aqui, ó, ao princípio da reserva legal, princípio da anterioridade, princípio da taxatividade e princípio da proibição da analogia e malam partem. Como eu já expliquei para você, veja só, em relação aqui o primeiro, ó, em relação ao princípio da reserva legal, com base, obviamente, na legalidade, é proibido a criação de crimes e penas pelos costumes, viu? Lembra disso, é proibido a criação de crimes e penas pelos costumes. Por quê? Porque, obviamente, a lei penal deve ser o quê? A lei penal deve ser escrita. A lei penal deve ser escrita, beleza? Com base no princípio da reserva legal. E, obviamente, essa lei tem que ser uma lei ordinária ou lei complementar, beleza? Show? Agora, veja só, em razão do princípio da legalidade, nós temos também aqui, ó, um outro princípio, um princípio chamado princípio da anterioridade. Inclusive, esse princípio, ele anda de mãos dadas com o princípio da reserva legal. Vamos voltar lá? Olha só, lembra aqui comigo, ó.
Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar aqui, ó. Olha o que fala aqui, ó. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia, ó, sem prévia cominação legal. Tá vendo, ó? Não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia cominação legal. Perceba que o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade, eles andam de mãos dadas. Por quê? Vamos lá. Ó, não há crime sem lei. Lei, princípio da reserva legal. Lei ordinária ou complementar. Só que essa lei tem que ser uma lei anterior, tem que ser prévia. E aí nós temos o chamado princípio da anterioridade, ou também chamado princípio da proibição da retroatividade da lei penal gravosa. Por quê? Pensa comigo, para que eu possa incriminar um fato, para que eu possa punir uma pessoa, não basta ter lei. Não basta que nós tenhamos uma lei punindo, incriminando aquela conduta. Não, essa lei tem que ser anterior à prática da conduta, porque senão não adianta. Exemplo. Eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar, é só um exemplo, vamos imaginar que o furto não fosse crime. O furto não é crime, só para você entender. Vamos imaginar que o furto não é crime, ok. Aí você foi lá e subtraiu, vamos imaginar que você subtraiu ali para si coisa móvel. Você subtraiu o celular de uma pessoa, subtraiu. Naquele dia quando você subtraiu, perceba, vamos imaginar que um dia depois, naquele dia, essa conduta ainda não era criminosa. Passou um dia, vamos imaginar, no dia depois, foi editada uma lei, né? Foi criada uma lei falando assim, a partir de agora, subtrair para si ou para outro em coisa móvel é crime de furto. Perceba, nós temos uma lei que incrimina esse fato. Agora, essa lei, ela é anterior à prática da sua conduta? Não. Quando você praticou aquela conduta, não existia essa lei. Então perceba, essa lei pode retroagir? É óbvio que não. Por quê? Porque essa lei, obviamente, vai incriminar uma conduta, vai incriminar você por um fato, por uma conduta que quando você praticou não era criminosa. Então perceba, a lei precisa ser anterior, prévia à prática da conduta. Se eu quero punir uma pessoa, no momento que eu pratiquei uma conduta, já necessariamente nós temos que ter uma lei anterior que tipifique, que criminaliza aquela conduta que você praticou, beleza? Por isso que o princípio da reserva legal e da anterioridade, eles andam juntos. Não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia cominação legal, beleza? Show? Vamos lá. Então vamos voltar lá para a tela, então? Então olha só. Então nós temos o princípio da anterioridade. Agora, em razão do princípio da legalidade, nós também temos o chamado princípio da taxatividade. Professor, o que seria o princípio da taxatividade? Veja só. Princípio da taxatividade quer dizer que a lei penal ela deve ser taxativa. A lei penal deve ser taxativa, ou seja, a lei penal ela deve descrever a conduta criminosa de forma clara e de forma precisa. De forma clara e precisa, né? Aí nós proibindo, obviamente, os tipos penais vagos, os tipos penais incertos. Pensa comigo, se nós não tivermos, não basta, presta atenção, não basta que nós tenhamos uma lei, não basta que essa lei seja anterior, essa lei precisa também ser o quê? Uma lei clara e precisa, justamente para que nós tenhamos o quê? Segurança jurídica. Imagine que o legislador criasse um crime assim, é crime desrespeitar alguém. Esse é o crime, desrespeitar alguém. Perceba, tá vendo que nós temos um tipo penal que não é claro, que não é preciso? Um tipo penal que é vago, incerto. Uai, peraí, desrespeitar alguém? Como assim? Mas qual que é a conduta de desrespeitar? Quer dizer que eu só tô lá no trânsito. O sujeito tá no trânsito, a pessoa tá lá no sinal, o sinal abriu, o sinal verde abriu, a pessoa tava mexendo no celular, acabou que não percebeu que o sinal abriu, você deu uma buzinadinha só pra chamar a atenção pra pessoa ver que o sinal abriu, e a pessoa se sentiu desrespeitada, ela falou, você praticou crime, você me desrespeitou. Perceba, tá vendo? Fica muito vago. Qualquer tipo de conduta que você se sinta ofendido, você me desrespeitou, é crime. Perceba, não. Perceba, para que de fato nós possamos punir uma pessoa, nós temos que ter uma lei. Princípio da reserva legal. Essa lei tem que ser anterior à conduta. Princípio da anterioridade. Mas essa lei precisa ser taxativa, clara, precisa em relação ao seu conteúdo, justamente para que nós possamos o quê? Trazer segurança jurídica em relação ao conteúdo daquela conduta criminosa. Entendeu? Ficou claro para você? Então, veja só. Só colocando aqui, o princípio da anterioridade, a lei penal deve ser anterior, anterior, e essa lei penal deve ser o quê? Clara e precisa. Clara e precisa em relação ao seu conteúdo.
conteúdo, beleza? E finalmente, em razão do princípio da legalidade, nós temos um próximo princípio, chamado princípio da proibição da analogia in malam partem, né? Ou seja, eu não posso, em razão do princípio da legalidade, né? Eu não posso utilizar de analogias para prejudicar o réu. Ou seja, presta atenção aqui, ó. Eu não posso aplicar um caso omisso à lei maléfica ao réu que disciplina um caso semelhante. Ué, professor, como assim? Vou dar um exemplo para você. Se você abrir lá no artigo 61 do Código Penal, os artigos 61 e 62 do Código Penal, nós temos as agravantes, né? Circunstâncias agravantes que são aplicáveis lá na segunda fase da dosimetria da pena. Se você abrir lá no artigo 61, você vai ver que tem várias agravantes. Uma delas é quando você pratica um crime contra o seu cônjuge. Quando uma pessoa pratica um crime contra o seu ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, lá fala cônjuge, você tem a pena o quê? Aumentada, a pena agravada, beleza? Só que, detalhe, vamos imaginar que o sujeito não é casado, o sujeito vive em união estável com a sua companheira lá. Ele não é casado. Veja só, vamos imaginar que ele acaba praticando um crime contra ela. Ele acaba praticando um crime ali em desfavor daquela sua companheira. Nesse caso, ele vai receber essa agravante para ter praticado um crime contra o seu cônjuge? Não. Aí você fala, professor, mas é um caso semelhante, é muito parecido. É verdade, mas eu não posso utilizar de analogia para prejudicar o réu. Se nesse ponto específico o Código Penal não trouxe companheira para quem vive no estado, falou cônjuge. Se trouxe cônjuge, quer dizer que tem que ser casado. Se não é casado, nesse caso, para fins de direito penal, eu não posso agravar. Ah, professor, mas é uma situação análoga, é parecida. É, mas eu não posso utilizar de analogia para prejudicar o réu. Justamente como consequência do princípio da reserva legal, da legalidade. Por quê? Porque se a lei penal o legislador trouxe especificamente esse agravamento, esse aumento de pena em relação a cônjuge, cônjuge, tem que estar casado. Se não trouxe a palavra companheiro, a companheira, quem vive no estável, eu não posso utilizar dessa situação porque ela não está prevista em lei. E se ela não está prevista, eu não posso aí prejudicar o réu, beleza? Tranquilos? Então, lembrando, a lei penal então aqui não admite analogia in malam parte, né? Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Então, aqui nós temos... Então, aqui, ó, eu não posso utilizar de analogia para prejudicar o réu. Perceba, então, que o princípio da legalidade, ele apresenta essas 4 funções fundamentais. Aqui, em relação ao princípio da reserva legal, a lei penal deve ser escrita, a lei penal deve ser anterior, a lei penal deve ser clara e precisa, e eu não posso utilizar dessa lei para prejudicar o réu. Beleza? De analogia para prejudicar o réu. Vamos lá. Vamos adentrar agora no chamado princípio da insignificância. Já ouviu falar? Olha só, o princípio da insignificância também é chamado pela doutrina de princípio da criminalidade de bagatela. É assim que pode cair na sua prova. Princípio da insignificância ou princípio da criminalidade de bagatela. Professor, o que é o princípio da insignificância? Vamos lá para a tela? Olha só. Aqui, ó, fala o seguinte, ó. Segundo o princípio da insignificância, olha só, a conduta será materialmente atípica quando ela for incapaz de lesionar ou expor a bens jurídicos penalmente tutelados, né? Olha só, perceba, veja só. Segundo o princípio da insignificância, quando uma pessoa pratica uma conduta que ela é insignificante, uma conduta ínfima, insignificante, ou seja, aquela conduta que não é capaz de provocar lesão ou sequer risco de lesão a bens jurídicos protegidos pelo direito penal, essa conduta, como ela é uma conduta insignificante para o direito penal, ela é uma conduta materialmente atípica. O que seria materialmente atípica, professor? Perceba, é uma conduta que não há a presença da chamada tipicidade material, né? Como assim, professor? Veja só. Quando nós estudamos, vamos lá para a tela, olha só. Quando nós estudamos a matéria sobre tipicidade, olha só. Tipicidade no direito penal é formado pela tipicidade formal, ó. Tipicidade formal e tipicidade material. Então eu só posso falar que há tipicidade quando nós cumprimos a tipicidade formal e a material. Então olha só comigo, vamos imaginar que uma pessoa, você está lá na sala de aula, lá na faculdade, na sala de aula, e vamos imaginar que a sua caneta acabou a tinta, ou você esqueceu em casa, aí você está precisando lá escrever e tal, aí você fala assim, quer saber, eu vou pegar uma caneta ali no estojo do meu colega. Você vai lá e pega uma caneta Bic ali de poucos reais, né? Você pega no estojo do seu colega e fala assim, quer saber, eu vou ficar para mim, ele tem muitas canetas mesmo, eu vou ficar para mim. Perceba, nesse caso, nós temos tipicidade formal? Temos. O que é tipicidade formal? É a adequação do fato à lei.
Esse fato que você subtraiu a caneta para si, ele se encontra em algum tipo penal? Sim, lá no artigo 155 do Código Penal. Furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Então nós temos tipicidade formal, porque esse fato se adequa, se encaixa lá no artigo 155 do Código Penal. Agora, será que nós temos tipicidade material? O que é tipicidade material, professor? Tipicidade material é a lesão ou o perigo de lesão àquele bem jurídico. No caso, ao patrimônio. Será que essa conduta de subtrair uma caneta Bic ali de vale poucos reais, será que essa conduta trouxe de fato uma diminuição significativa em relação ao bem jurídico patrimônio daquele seu colega? Obviamente que não. Então, nesse caso, nós temos a chamada, essa conduta foi insignificante. Não houve lesão ao bem jurídico patrimônio do seu colega. Nesse caso, se não houve lesão ao patrimônio, ao bem jurídico dele, nesse caso não há tipicidade material. Então perceba que nós temos tipicidade formal, mas não há material. Se não há tipicidade material, não há tipicidade. Por isso que fala aqui, ó, agora vamos lá, ó, por isso que fala, ó, a conduta será materialmente, ó, materialmente, tá vendo? Materialmente porque a conduta não apresenta tipicidade material. A conduta será materialmente atípica quando ela for incapaz de lesionar ou expor a bens jurídicos, bens jurídicos protegidos pelo direito penal. Agora, professor, qual que é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Como eu disse para você, o princípio da insignificância, ele exclui o quê? A tipicidade material do crime. Apesar de nós termos a tipicidade formal, nós não temos a tipicidade material, beleza? Inclusive, o princípio da insignificância, na verdade, é uma causa supralegal, né? Porque nem há previsão legal. Nós temos uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. E nesse caso, se não há tipicidade, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime, beleza? Então, se o sujeito praticou aquela conduta insignificância, se foi reconhecida a insignificância daquela conduta, nesse caso, não há crime para o direito penal. Aí você fala, professor, mas aquela pessoa vai ficar no prejuízo? Olha, ela pode se socorrer ali em outras áreas, notadamente a esfera jurídica civil, né? Ela pode ir na seara civil e pleitear ali pelos danos, pela reparação dos danos, pela caneta, pelo valor e etc., que ele teve para ele ser indenizado. Então, se socorra à área civil, mas não venha procurar o direito penal com aquelas condutas que são... Direito penal não se preocupa com condutas meramente insignificantes, beleza? Vamos lá. Agora, toma cuidado, porque, veja só, quando a gente fala em princípio da insignificância, é importante você aprender que o STF, ele exige a presença de 4. Nós temos aqui, ó, 4 requisitos objetivos para configurar-se o princípio da insignificância, né? Coloquei até um mnemônico aqui para você, que é a MARI. Olha só, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Veja só, na verdade, nem o próprio STF, nem o próprio Supremo diferenciou cada um desses requisitos. Percebe que eles são muito parecidos, né? O importante você aprender que no princípio da insignificância, né, nós temos que acumular, nós temos que juntar esses 4 requisitos. Esses requisitos são cumulativos. Não adianta cumprir um ou outro. Eu vou dar exemplos para ficar mais fácil, mais claro para você. Pode ficar tranquilo. O importante é que, se cumprido todos esses 4 requisitos objetivos, para o STF é possível aí, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, beleza? Agora, vou dar exemplo para ficar mais claro para você. Professor, o que seria, por exemplo, professor, esse primeiro aqui requisito? Mínima ofensividade da conduta. Veja só, mínima ofensividade da conduta quer dizer que o sujeito ele tem que praticar uma conduta que é praticamente inofensiva, ou seja, uma conduta com o mínimo potencial lesivo. Imagine só, o sujeito entra num grande supermercado e ali subtrai, sei lá, furta um chocolate ali que vale poucos reais. Perceba, um bombom, sei lá, um bombom. Perceba, você acha mesmo que o direito penal vai estar preocupado com esse furto de um bombom lá de chocolate, um bombom ali, né, de um grande supermercado? Você acha que o direito penal está preocupado com isso? Essa conduta, obviamente, não é uma conduta praticamente inofensiva. Aí você fala assim, professor, é claro que depende da maneira como a pessoa praticou. Claro, se a pessoa chegou lá no supermercado, né, chegou e falou assim, falou pro gerente, passa esse bombom, passa esse chocolate agora, esse bombom aí, senão eu te mato. Opa! Mesmo que seja ali um pequeno bombom, por exemplo, não importa. Nesse caso, essa conduta obviamente não cumpriu aqui, né? Essa conduta não apresentou uma mínima ofensividade, né? Essa conduta, na verdade, apresentou um alto grau de ofensividade. Tá entendendo a lógica? Vamos lá. Próximo requisito, olha só. Essa conduta também tem que apresentar a chamada ausência de periculosidade
social. O que é isso, professor? Quer dizer que essa conduta, ela não pode ser considerada como perigosa socialmente. É uma conduta que não pode ser considerada perigosa socialmente. Imagine só, vou dar um exemplo bobo, só para você entender. Imagine que lá na rua da sua casa, você ficou sabendo que, sei lá, um ladrão ali furtou uma cueca do seu vizinho, uma cueca ali, uma cueca que vale poucos reais, uma cueca ali, né, cueca furada, sei lá o quê. Perceba, veja só, nesse caso, perceba, nós tínhamos ali uma cueca velha, uma cueca antiga, já tava rasgada, furada, já tava... Perceba, o pessoal vai rir, o pessoal vai encher o saco do sujeito ali, vai curtir com a cara dele e tal. Perceba, você acha que essa conduta de ter subtraído uma cueca ali, uma cueca velha, rasgada, você acha mesmo que isso trouxe um perigo para a sociedade? Não, perceba, isso é o quê? Isso cumpre justamente esse requisito, ó, uma conduta que apresentou a ausência de periculosidade social, né? Um outro exemplo aqui, ó, vamos lá. Próximo requisito, ó. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, o que significa isso? Quer dizer que essa conduta praticada pela gente oferece um baixíssimo grau de reprovação. A conduta apresenta um reduzido grau de reprovação. Olha só, vou dar um exemplo para você. Imagine só, imagine que o sujeito, ele quer subtrair, por exemplo... Vamos imaginar que ele quer subtrair, sei lá, vou dar o mesmo exemplo, uma caixa, um bombom que tá dentro do carro. Sei lá, uma caixa de bombom ali que vale poucos reais, por exemplo. Só que para ele subtrair essa caixa de bombom, vamos imaginar que ele quebra o vidro do carro. Opa, perceba, essa conduta apresentou um baixo grau de reprovação? Claro que não. Essa conduta, apesar de ter sido só uma caixa de bombom ali que vale poucos reais, essa conduta apresentou um alto grau de reprovação, porque o sujeito precisou quebrar o vidro do carro, quebrar ali o vidro para subtrair, tá entendendo? Então essa conduta, perceba, apesar de ter sido ali uma caixa de bombom ali que vale poucos reais, a conduta foi uma conduta que apresentou um alto grau de reprovação, que ele quebrou o vidro do carro. Tá entendendo a lógica? Então perceba que esses requisitos são muito parecidos, né? O importante é se encaixar em todos esses requisitos. Vamos lá. E o último, olha só, o último requisito, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, a lesão jurídica provocada é uma lesão irrelevante em relação àquele bem jurídico. É aquele exemplo que eu dei pra você, o sujeito subtrai uma caneta Bic ali que vale poucos reais do colega dele, que já tinha várias canetas. Perceba, você acha mesmo que essa lesão jurídica foi uma lesão jurídica relevante, pesada? Não, foi uma lesão jurídica irrelevante em relação ao patrimônio, foi insignificante, entendeu? Então perceba, nesse caso, obviamente... nós temos aí o cumprimento dos requisitos. Então, tem que cumprir esses 4 requisitos objetivos, né? Para aplicar o princípio da insignificância segundo o STF. É claro, agora olha só, é claro que, na prática, o juiz também vai analisar requisitos subjetivos, óbvio, né? Ou seja, requisitos ligados à pessoa da vítima, é óbvio, né? Por quê? Porque em alguns casos não é só sempre a questão do valor do bem subtraído. É claro que não. Muitas vezes, né, nós temos que levar em consideração o valor sentimental em relação às condições pessoais da vítima em relação àquele bem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo prático, isso é um exemplo concreto, um exemplo que aconteceu, viu? Aconteceu na prática, né? Certo dia, 2 pessoas entraram num barracão querendo subtrair determinadas coisas ali, subtrair alguma coisa ali, e ali acabou que eles viram que não tinha coisas, né, não tinham objetos tão caros, de tanto valor, e aconteceu, eles acabaram subtraindo um porta-retrato que tinha uma foto do filho daquela senhora que morava naquele barracão. Só que perceba, o filho dessa senhora, que estava a foto nesse porta-retrato dele, né, esse filho dela tinha falecido, já tinha morrido há um tempo atrás. Veja só, imagine só, às vezes aquele porta-retrato, né, financeiramente falando, vale poucos reais, mas veja só, para ela valia mais do que qualquer outra coisa na vida dela. Era um porta-retrato que tinha a foto do seu filho que tinha morrido há um tempo atrás. O seu único filho tinha falecido. Então perceba, aí, nesse caso, será que essa conduta realmente foi insignificante? É claro que não. Então perceba que na prática é importante você saber que o juiz vai levar em consideração esses requisitos objetivos e também requisitos subjetivos que dizem respeito ali à pessoa da vítima, beleza? Show? Mas é importante você lembrar desses requisitos de forma objetiva, por quê? Porque normalmente em provas o que cai são esses requisitos objetivos. Então lembra, para o STF, obviamente, nós temos que ter o cumprimento desses 4 requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, né? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Cumpridos esses requisitos, né? O STF entende que é possível a aplicação do princípio da insignificância. Agora, toma cuidado, por quê?
nós temos duas súmulas que caem demais em prova, demais, demais, demais. Toma cuidado, é a súmula 589 do STJ e a súmula 599 do STJ. Olha o que fala aqui, ó. A súmula 589 do STJ declara o seguinte, ó. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então lembra disso, com base nessa súmula 589 do STJ, se uma pessoa praticou uma conduta, né, praticou um crime ou uma contravenção penal contra uma mulher, envolvendo relação doméstica, já era. Não há princípio da insignificância, não se aplica o princípio da insignificância, beleza? E outra súmula importante se refere aos crimes contra a administração pública. Né? Segundo o STJ também, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública. Olha só, é o que fala aí, a súmula 599, ó. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, viu? Só uma pequena observação, é claro, é óbvio, né, que quando o STJ editou essa súmula, ele quis se referir, obviamente, né, aí, obviamente, os crimes, mais especificamente, os crimes funcionais, ou seja, aqueles crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, ok? É claro que essa súmula é bastante genérica, né, ela apresenta uma redação genérica, mas, para fins práticos mesmo, ela objetiva mais alcançar ali os crimes funcionais, né? Por quê? Porque, na verdade, você vê que, na verdade, lá nos crimes contra a administração pública, existem crimes que sim, admite o princípio da insignificância, né? Por exemplo, o crime de descaminho. O crime de descaminho é um ótimo exemplo. O crime de descaminho é um crime contra a administração pública e admite o princípio da insignificância, quando o valor do tributo sonegado não ultrapassar 20 mil reais. Tanto o STJ como o STF entende que o princípio da insignificância é aplicável, né, no caso ao crime de descaminho, quando o valor do tributo sonegado, do imposto sonegado, não ultrapassar 20 mil reais, beleza? Então, assim, na verdade, essa súmula, só para você entender, ela objetiva mais alcançar ali os crimes funcionais, os crimes praticados por funcionário contra a administração pública, beleza? Mas quando normalmente cai em prova, ela cai nessa redação bem genérica mesmo, viu? Ela cai nessa redação bem genérica, que diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Lembre dessas duas súmulas, que elas são bastante importantes aí para a sua prova. Professor, uma pergunta. O princípio da insignificância, será que ele se aplica ao réu reincidente ou não? E aí? Olha que pergunta boa, hein? Toma cuidado, viu? Toma cuidado, por quê? Porque a segunda turma do STF já reconheceu, já aplicou o princípio da insignificância mesmo ao réu reincidente. Então, olha só. O atual entendimento aí do STF é no sentido de que a reincidência não é um motivo suficiente para afastar a reincidência. O fato de uma pessoa ser reincidente, isso não é um motivo por si só suficiente para afastar o princípio da insignificância. Por quê? Porque deve ser analisado cada caso em concreto. Por qual motivo, professor? Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte. Veja só, se uma pessoa é primária ou reincidente, se uma pessoa é primária ou reincidente, isso você vai analisar lá na segunda fase da dosimetria da pena, porque a reincidência é uma agravante. Então, quando um réu ele é réu reincidente, ele vai ter uma agravante, um aumento de pena na segunda fase da dosimetria. Mas isso não tem nada a ver com a tipificação do crime. Porque, veja só, pensa comigo, se o princípio da insignificância, ele afasta aí a tipicidade material do crime, isso não faz diferença, pouco importa se o réu é primário ou reincidente. O fato é que se ele praticou uma conduta que não é criminosa, a conduta não é criminosa sendo ele primário ou reincidente, ok? Então, o entendimento do STF é nesse sentido, que a reincidência por si só não é motivo suficiente para afastar o princípio da insignificância. Por quê? Porque deve-se analisar cada caso em concreto, as peculiaridades, as particularidades de cada caso em concreto, para ver se realmente vai aplicar ou não o princípio da insignificância ao réu reincidente, beleza? Show? Vamos lá. Agora, vamos lá, pra gente encerrar aqui, ó. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque tem muito aluno que não aprendeu o princípio da insignificância imprópria, viu? Professor, você sabe qual que é a diferença do princípio da insignificância própria e o princípio da insignificância imprópria? Olha, a própria é essa que eu estou explicando para você até agora, que praticamente quase todo mundo já aprendeu. No princípio da insignificância própria, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. É aquele exemplo. O sujeito ali subtraiu a caneta Bic do seu colega que vale poucos reais. Perceba, o fato já nasceu materialmente atípico. O fato já nasceu irrelevante para o direito penal. O fato não é criminoso, não é crime.
Esse é o princípio da insignificância própria, ou chamado de princípio da criminalidade bagatela própria. Agora, de outro lado, nós temos o princípio da insignificância imprópria, ou princípio da criminalidade bagatela imprópria, que poucos alunos aprenderam. O que seria isso, professor? Veja só, no princípio da insignificância imprópria, o fato nasce relevante. O sujeito praticou um crime. O sujeito praticou um fato criminoso. Só que depois que ele já praticou o crime, por algum motivo, por alguma circunstância, o juiz entende que não há mais necessidade de aplicação de pena. Ou seja, nós temos aqui a chamada desnecessidade da pena. Veja só, na verdade, aqui o princípio, vamos lá para a tela. Na verdade, esse princípio da insignificância imprópria, o fato aqui nasce plenamente relevante, nasce criminoso. Contudo, após a prática do delito, constata-se a chamada desnecessidade da pena, né? Ou seja, o princípio da insignificância aqui, ele se revela como se fosse um perdão judicial, como se fosse um juiz perdoando aquele sujeito por algum motivo que o juiz entenda que aquele sujeito não há mais necessidade de aplicar a pena. Isso pode se verificar, por exemplo, através de uma colaboração premiada, de uma reparação do dano à vítima, o próprio reconhecimento da culpa pelo réu, né? Do próprio ônus, o próprio ônus provocado em razão de um processo ou de uma prisão provisória que o sujeito já ficou preso durante um tempo. Enfim, por algum motivo, veja só, o sujeito praticou um crime. O sujeito praticou um crime. Nesse caso, foi um crime. Veja só, imagine só, o sujeito praticou um furto de um celular. Veja só, o celular ali, né, era um valor alto, tal, não era insignificante. O sujeito praticou um crime. Mas vamos imaginar que depois que ele já praticou o crime, por algum motivo, por alguma circunstância, o juiz entendeu que não havia mais necessidade de aplicação de pena. Não havia mais necessidade de aplicação de pena. Nesse caso, nós temos o chamado princípio da insignificância imprópria, entendeu? E aí, o princípio da insignificância imprópria, ele se manifesta como uma causa supralegal de extinção da punidade. Vou colocar aqui, ó. Enquanto o princípio da insignificância própria, ele exclui, ele é uma causa de exclusão, É uma causa de exclusão da tipicidade material. Olha só, enquanto o princípio da insignificância própria exclui a tipicidade material, o princípio da insignificância imprópria é uma causa supralegal. É uma causa supralegal de exclusão da extinção da punibilidade. Beleza? Show? Então lembra, no princípio da insignificância própria, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. O sujeito não praticou nenhum crime. No princípio da insignificância imprópria, o fato nasce irrelevante, nasce criminoso, mas depois que ele praticou o delito, por algum motivo, por alguma circunstância benéfica ao agente, o juiz entende pela desnecessidade de pena e não aplica pena. E nós temos uma causa supralegal de extinção da punibilidade, beleza? Show? Espero que você tenha aprendido. Muitos alunos nunca nem tinham ouvido falar do princípio da insignificância imprópria ou da criminalidade bagatela imprópria, só que agora você aprendeu. Vamos resolver agora uma questão, né? Uma questão referente a essa matéria, né? Em relação aos princípios do direito penal para você ver como cai em prova. Vamos lá, Questão fala o seguinte, a respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, é incorreto, é incorreto afirmar. Então a questão está pedindo, né, aí a alternativa errada. Vamos lá. A alternativa A fala o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Essa questão está correta, né? Está certa, só que aqui pediu é incorreta, então não é essa, né? Aqui nós temos o princípio não há crime sem lei, princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior, princípio da anterioridade, beleza? Previsto no artigo 1º do Código Penal e na Constituição Federal. Vamos lá. Questão, a alternativa B. A criação de crimes e penas por meio de medida provisória não ofende o princípio da estrita legalidade. Ofende sim. Eu posso utilizar de uma medida provisória para criar crimes e combinar penas? Jamais, né? Jamais. Apenas lei. Lembra? Apenas lei em sentido estrito. Lei ordinária ou complementar. Medida provisória jamais pode ser utilizada para criar crimes e combinar penas, viu? E aí isso independe, seja para a Constituição, seja para o STF. Para prejudicar, para criar crimes e combinar penas, nem para o STF é admissível, claro, né? Medida provisória, jamais. Então, aqui fala que a criação não ofende. Então, aqui tá errado, ofende, né? Ofende o princípio da estrita legalidade. Então, resposta, letra B. Vamos ver a letra C. O direito penal não admite analogias incriminadoras em razão do princípio da legalidade. Tá correto. Não se admite analogias incriminadoras em razão do princípio da legalidade. Perfeito. E letra D,
O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da tipicidade material. Perfeito, lembra? O princípio da insignificância exclui a tipicidade material do crime em questão correta, só que pediu a incorreta, então resposta letra B, beleza? Show? Olha só, então eu espero que de fato essa aula tenha ficado clara para você, que você de fato tenha aprendido esses princípios, mas vamos dar uma pausa por agora, porque no próximo bloco nós vamos dar sequência aos nossos estudos, vamos aí estudar mais princípios aplicáveis ao direito penal, e eu já te espero então no próximo bloco. Valeu, tamo junto!